Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? Seguindo o nosso estudo da Bíblia, que na verdade não é estudo bíblico, né, irmãos? É estudo da Bíblia. Quero que você leia com alguém, se você não tiver a Bíblia, Números capítulo 17. São apenas 13 versículos. Diz assim então, Números 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada tribo de todos os seus líderes, segundo as tribos, 12 varas. Escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. O nome de Arão, porém, escreverá sobre a vara de Levi, pois cada líder de tribo terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido, florescerá. Assim, afastareis de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Assim, falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus líderes lhe deram uma vara, para cada líder uma vara segundo as tribos, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés pôs as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela tribo de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os filhos de Israel. Eles as viram, e cada líder pegou sua vara. Disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. Moisés fez como lhe ordenara o Senhor. Disseram aos filhos de Israel a Moisés: nós morreremos todos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos? Assim encerramos esse capítulo. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso na tua presença. Eu sei que o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós, por isso estamos aqui nesta noite, meu Deus. Obrigado por aqueles que estão aqui e aqueles que talvez ainda intentam chegar neste lugar. Eu peço a tua graça e a tua proteção. Nosso coração é agora terra fértil para receber a boa palavra do Senhor. Queremos que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Estamos aqui livres, ó Deus, livres de querer que o Senhor nos fale algo. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por esta graça, por esta liberdade, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A única coisa que queremos é que o Senhor fale conosco. É por isso que estamos aqui, Deus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Pode sentar. Dentro do nosso texto, que é sem compromisso nenhum, nós não temos compromisso nenhum de sair desse texto da Bíblia, que a nossa intenção é estudar a Bíblia. Hoje são 13 versículos apenas, que traz o seguinte assunto: a vara de Arão floresce. Tá? Esse é o único assunto que nós vamos ter hoje nesse capítulo. Depois nós vamos partir para uma parte bem mais extensa, né? Que são os deveres dos levitas, dos sacerdotes, né? E aí a gente vai entrar num texto bem mais extenso. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam é que este capítulo continua mostrando o estrago que a rebeldia de Coré causou em Israel, pois eles fizeram brotar no coração do povo incertezas acerca da escolha de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Nós estamos vindo de um tempo aqui de estudo bíblico em que o Senhor acabou de fazer 2 matanças terríveis por causa da rebelião e da rebeldia, da revolta do povo, vamos chamar assim, logo depois que os espias no capítulo 3 voltaram com aquele relato negativo, 10 deles com relato negativo. A gente vê que o povo se revolta, cá no capítulo 14, depois o Senhor, Deus dá um tempozinho para falar no capítulo 15 das ofertas, né, das ofertas suplementares que a pessoa deveria apresentar,
nós entendemos pela palavra que ele dá esse tempo para falar das ofertas suplementares, na verdade, era meio que para tirar o terror do coração do povo. Por quê? Porque Deus tinha mostrado o seu lado ira, o lado em que, se você peca, se você faz ele ficar bravo, né, a palavra ira é isso mesmo, ele respondia aquilo com muito poder para matar. Então, nós entendemos que o capítulo 15 é meio que Deus jogando um pouco de alento no meio do povo, mostrando sobre as ofertas suplementares e até mesmo sobre as faltas cometidas por inadimplência, não, tá a palavra aqui diferente, é por inadvertência, ou seja, aquela oferta que é possível dar a Deus, para apaziguar a ira de Deus no caso de um pecado que você cometeu e você não foi advertido. Pecado por inadvertência é diferente de qualquer outro tipo de pecado. Nós vimos, advertência é aviso. Então, pecado por inadvertência é o pecado que você não foi avisado sobre ele. Ou seja, bem diferente de qualquer pecado que eu cometa e que você comete. Vamos ser sinceros, século 21, 2018, existe algum pecado que a gente não tenha sido advertido? Claro que vai ser quase impossível encontrar uma pessoa tão aérea. E Deus conhece o coração. Estou dizendo que é do ponto de vista de Deus, não é do ponto de vista humano não, irmãos. Nós não podemos julgar até que ponto uma pessoa foi advertida ou não. Mas Deus é Deus. Então nós estamos olhando do ponto de vista de Deus. Sabe que nós poderíamos dizer, do ponto de vista de Deus, que existe algum pecado hoje porque a pessoa não foi advertida? Muito difícil, mas nós estamos no capítulo 17, nós estamos falando de quando Deus estava trazendo para nós seres humanos um conjunto de leis através dos 10 mandamentos e agora as leis civis e relacionais que Moisés estava entregando para o povo. E na verdade, o sacrifício deveria ser apresentado quando a pessoa cometesse um pecado por inadvertência, diz respeito a esse tempo. O tempo qual? Ninguém tinha nem a lei na mão, não era? E nós sabemos, todo mundo que estuda a Bíblia, aí na escola dominical e tal, sabe que a Bíblia não saiu de Deus, bonita, escrita, toda ela organizada como nós temos hoje, não. Naquela época era tudo oral ainda, não se tinha os registros. Depois, muitos anos depois, esses registros foram passados para o papiro, para o barro, né? E enfim, até chegar ele escrito, organizado, que hoje é tranquilo. A coisa mais gostosa, eu prefiro a Bíblia impressa, no papel, e essa tradução minha aqui é contemporânea. Mas se você pensa que eu fico sem ler Bíblia só porque eu não estou com o meu tijolão preto na mão aqui, não, eu tenho ela no Android, no celular, eu corro aqui. Não é a mesma coisa, claro que não. Ainda mais a minha que é a Bíblia 0800, que a gente pegou lá no, sei lá nem onde a gente pega, é diferente, não é uma Bíblia selecionada, mas eu tenho a lei de Deus, toda ela, num acesso rápido, sem questionar aqui agora e levar em conta se a tradução é boa, é fiel ou não. Mas naquela época não tinha. Então, quando o capítulo 15 vem trazer para nós essas ofertas suplementares e também a oferta por falta cometida por inadvertência, é como se Deus desse um alívio, porque ele acabou de condenar o povo e matar a gente por causa de rebeldia. Na verdade, ele está querendo dizer o quê? Nós entendemos isso naquele estudo. Que Deus estava querendo mostrar para o povo, olha, eu não sou esse Deus que só mata, tá? Se você errar, tem algumas possibilidades e eu quero mostrar para vocês. Os sacrifícios estão aí. Errou e pecou, cumpra esta regra sacrificial e eu vou te perdoar o pecado e você não vai morrer. Isso é para Israel conhecer um Deus que não só matava, não só punia. Isso tudo Deus mostrando para nós, né, através da Bíblia Sagrada. Aí vem o capítulo 16, como se não bastasse, o povo faz uma tremenda besteira. Datã, Coré e Abirão se revoltam contra Moisés e detona querendo na verdade, voltar, não confiar na liderança de Moisés, se levantam contra ele, e o povo todo é contaminado, essa foi a palavra que eu usei, o povo todo é contaminado por causa desses 3 homens, e o povo se revolta. Depois, no mesmo capítulo 16, a partir do verso 41, o povo se levanta agora contra Arão,
dizendo com toda a força que eles estavam ali para matar o povo, porque Deus não tinha poder para levar o povo até a terra prometida. Então, dentro dessa revolta, Deus tenta pela terceira vez destruir o povo de Israel, matar todo mundo e levar e prometer entrar só com uma parte do povo, que era a parte que era Moisés. E no 17 agora, então, o que está acontecendo? O capítulo continua mostrando o estrago da rebeldia de Coré, que Coré, aliás, causou dentro do povo de Israel, levando o povo de Israel, aqui nesse momento, a desacreditar totalmente, pondo dúvida no coração do povo contra o chamado e a escolha que Deus fez de Arão e todos os seus filhos para serem sacerdotes. Isso, irmãos, para você perceber o estrago que faz uma pessoa, ou duas, no nosso caso aqui, Coré, Abirã e Natã, eram três, Datã, desculpa. Isso é um estrago muito grande. Então, nós que estamos envolvidos na obra do Senhor, você que é crente, tem que o tempo todo vigiar. Uma pessoa pode causar um estrago muito grande. Claro que quem Deus escolheu, Deus chamou, vai ter o fim que nós vimos aqui no capítulo 17. Não adiantaram nada que fizeram. Deus publicamente mostrou através dessa vara, que floresce, quem ele tinha escolhido. Tá bom? Então o texto vai continuar mostrando esse estrago. Eu coloquei estrago ali, acho que dá para entender bem. Arruaça, né? O que mais eu poderia falar? Estrago mesmo, né? Causa um dano terrível. E na obra de Deus isso é um atraso. Um atraso. Porque eu me preocupo muito, irmãos, dentro do texto, é claro, sem sair dali, com essa palavra incerteza que eles fizeram brotar no coração do povo. A incerteza com relação ao chamado, à escolha que Deus havia feito de Arão e de seus filhos. Por quê? Porque lançaram uma dúvida muito forte quando questionaram essa autoridade de Arão. E ao questionar isso, colocando essa incerteza, isso foi alastrando no meio do povo. Obrigado, viu, irmão? Isso foi alastrando no meio do povo de tal maneira que eles conseguiram juntar 250 homens com o mesmo propósito, com a mesma ideia, 250 líderes, desculpa. Tá? Isso é muito sério. Então, isso nós vamos encontrar nos primeiros versículos, tá? Que nós lemos. E aí, então, Deus dá uma orientação para eles. Eu acho bonito quando Deus resolve essa questão no capítulo 17. Né? Ele diz, fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma vara para cada tribo de todos os seus líderes, segundo as tribos, 12 varas. E ele manda identificar cada vara, olha bem, escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. Então tinha uma vara para Arão, uma vara para cada um deles, né? E o nome de Arão Deus não especifica, é sobre a vara de Arão na família de Levi, né? Porém escreverá sobre a vara de Levi, pois cada líder de tribo terá a sua vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. E o verso 5, Deus dá a regra. A vara do homem que eu estiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações dos filhos de Israel, né? Que eles fazem contra vós. Então o povo se levantou, criou aquela dúvida sobre a capacidade de Moisés, a liderança de Moisés, a capacidade de Arão. Chegaram a dizer que todo o povo era santo e todo o povo podia chegar até Deus, não tinha que ser só Moisés e Arão. E Deus então cria uma situação em que cada líder de tribo ia pegar uma vara e escrever lá na vara o seu nome, e ia deixar aquilo lá de molho na presença de Deus, né? Eu penso o seguinte, quem lembra lá como é que foi a escolha do apóstolo para ocupar o lugar de Judas? Como é que foi a escolha? Quem lembra? Hein? Não é? Olha a diferença daqui. Aqui, para Deus escolher entre os 12, foi assim, coloca a vara lá e larga lá na presença, né, do testemunho, vamos embora, e eu resolvo. A vara que eu fizer florescer é o homem que eu escolhi. Já na escolha de um para formar o grupo dos 12 apóstolos, né, a escolha foi diferente. Eles não deixaram Deus escolher, todo mundo concorda com isso, tiraram sorte. Não importa se foi no palitinho, né, não importa se foi, como é que chama aquele negócio, 2 a 1, sei lá como é que chama aquilo, hein, como é que é? Nossa, misericórdia. Irmão Zé ali levando a porrinha, nome feio, né? Mas, queridos, vocês estão notando a diferença? Aqui foi diferente. Aqui Deus não pediu, lancem a sorte. Lá também não. Lá Deus não pediu para lançar a sorte.
Aquilo foi uma estratégia deles lá, e todo teólogo, todo estudante da Bíblia, entende que aquilo foi uma escolha tão ruim, que o pobrezinho do homem nunca mais apareceu. Não foi, irmãos ali? Os irmãos que lêem a Bíblia sabem. Quem era o nome dele? Vamos ver, eu já estudo, vamos ver quem lembra o nome dele. Hein? É isso, o nome dele é Matias. Você vê que o Matias apareceu ali e sumiu. Tem um camarada que nem fazia parte dos 12 e apareceu mais. Quem é? Paulo. A Bíblia não questiona. Olha, o meu coração aqui chegou a gelar de gozo. Por acaso Deus chegou e mandou pelo Espírito, inspirou alguém para falar, ó, tira esse nome desse Matias aí e põe Paulo? Não, Deus aceitou a escolha, está registrado no livro de Atos, bonitinho, a escolha que os homens fizeram. Só que o camarada não aparece mais. Tem um outro que aparece mais, não é? Então, só para os irmãos entenderem, olha o que eu vou dizer da parte de Deus para vocês entenderem o quanto Deus respeita as nossas decisões, mesmo que a gente não esteja fazendo exatamente aquilo que Ele fez. Isso é uma coisa muito séria. Deus respeita o que a igreja faz com boas intenções e que não fira também os princípios dele. O camarada entrou para a lista, ficou quieto lá, não se menciona mais. Está aí, mas Deus honrou, Deus respeitou. Então, você vê como é que Deus é um Deus que trabalha essas questões, e a gente precisa aprender com Deus um pouco mais, a respeitar uns aos outros, a não atropelar uns aos outros, né? E a honrar, olha a palavra, a gente precisa aprender a honrar uns aos outros. Vocês escolheram, mas eu não tinha mandado escolher. Mas vocês serão honrados no meio do povo, para que o meu nome não fique envergonhado e nem vire uma bagunça, né? E nem vire uma bagunça. Tenta bem, já imaginou se tivesse um concerto para isso lá na frente? Tinha arrebentado com os 11, né? Não teria? Estou pedindo você só para você pensar, viajar na Bíblia, a gente tem esse direito. E se lá na frente Deus tivesse dado uma correção nele, arranca o nome desse homem daí, se fizer tudo errado, você veja que a Bíblia traz o registro tranquilo. Então, para a gente compreender, irmãos, muitas questões na palavra de Deus, às vezes, passa desapercebido por nós, mas são princípios. Então, a escolha da vara de Arão, irmãos, tinha como objetivos, dentro desse contexto, eliminar as queixas do povo. Foi por isso que Deus falou no versículo 5, a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Aí ele diz, assim, ele, afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Contra vós quem? As murmurações dos filhos de Israel contra Moisés e Arão. E nesse caso contra Arão, que tinha de Deus o chamado sacerdotal. Deus escolheu Arão e era a família dele. E o povo murmurava. E Deus falou, vamos pôr um ponto final nisso? E Deus pôs. Pega lá a vara, identifica com o seu nome, deixa perto de mim. Entre essas varas há que florescer, é aquele que eu escolhi e está resolvido. Acaba a murmuração. Então a gente vê, irmãos, que esse era o objetivo, eliminar as queixas e confirmar para sempre a autoridade sacerdotal. E isso a partir de um milagre, né? Eu coloquei milagre entre aspas ali. Por quê? Porque a vara ia brotar em apenas um dia. Agora eu vou ser sincero, não é uma coisa estranha uma vara brotar dentro de um dia? Não era, irmãos? Ou não? Sim, essa vara é uma vara. Não era uma vara, não era um galho produzindo, não. Era uma vara, literalmente era uma vara. Existe uma discussão toda em torno disso. E há quem diga que era o cajado que Arão usava. Era comum os homens usarem um cajado na sua mão, para andar. É igual lá onde eu moro. Lá onde eu moro eu tenho um cajado disfarçado, aquele lá que eu te emprestei. O pastor Gilmar quis ficar de madrugada lá fora. Pastor, vou ficar ali fora. Tem cachorro que pega? Eu falei, tem um cachorro do vizinho aqui, do outro lá. Mas eu vou te mostrar como é que eu resolvo o caso dele. Deu para ele um cajado, um porrete grosso. Falei, se vier, você espanta ele. Sim, os homens usavam um cajado na sua mão, servia de apoio, servia de arma de defesa contra determinados animais, servia como instrumento de pastoreio. Os irmãos que vieram no pastoreio de casais viram que o cajado tem uma parte assim curva, que se o pastor segura na parte curva, aquilo serve de uma vara assim. Por isso o Salmo fala, tua vara e o teu cajado me consolam. A gente pensa que é dois instrumentos, mas na verdade o cajado ele tem uma parte curva. Se segura na ponta da parte curva assim, aí vira uma vara. Com aquela vara ele guia a ovelha teimosa. Em outras palavras, ele dá até umas pancadas nela, né? Para poder ela andar no caminho. Mas se o pastor pegar pela ponta
pela ponta reta do cajado, vai sobrar, né? Vai sobrar a ponta curva. Aí funciona literalmente como o cajado que a gente conhece. Ela cabe perfeitamente no pescoço de uma ovelha, por exemplo, ou de um cão, daquela dimensão, daquela espessura, e ele usa aquilo lá para puxar a ovelha caída. E a gente viu que a ovelha pode estar literalmente caída num penhasco. Se o pastor estender aquela parte curva do cajado e conseguir pegar ela pela cabeça, aquilo fica tão preso aqui que, se ele tiver força, ele levanta a ovelha e ela não vai morrer esganada só porque ele levantou e pôs cá. Ele vai salvar uma ovelha da morte, porque usou um instrumento. E a tua vara e teu cajado, na verdade, é um instrumento só. Amém, irmãos? E encaixa direitinho, né, pastor Maci? E encaixa direitinho. Na verdade, eu mostrei para os irmãos num estudo, aliás, no dia eu mostrei para eles uma foto de um pastor literalmente fazendo isso. Ele pegou pela ponta reta, foi no pescoço da ovelha e ele consegue puxar a ovelha de volta. Então, queridos, isso foi um milagre, porque essa vara, não pense que era uma vara produzindo, uma coisa armada, uma coisa... Não, gente, não tem milagre nisso. Você vai até lembrar, mas outro dia eu tirei uma vara de tal lugar e ela deu um flor, né? Ela floresceu. Você vai poder inventar um punhado de coisa, mas você vai ver que não era só isso não. Então, por fim, nós sabemos que Deus então operou um milagre para ele também confirmar a autoridade sacerdotal, né? Porque a vara brotaria em apenas um dia. O versículo 8 mostra para nós. E assim é que Deus faz nos dias de hoje também. Deus, irmãos, Ele mesmo está interessado em confirmar o chamado na vida de qualquer um de nós. Ele confirmar. Não se confirma um chamado, irmãos, por princípios ou perfis que a gente crie, né? É Deus quem confirma. Então você precisa avaliar a minha vida, você precisa avaliar a vida de todas as pessoas que estiver em eminência, estiver trabalhando, fazendo algo. Você precisa buscar de Deus essa confirmação na vida dessa pessoa, porque é do interesse de Deus confirmar. E esse caso aqui a gente vê que foi um milagre, uma coisa muito bonita, uma coisa maravilhosa. Depois eu quero parar nesse versículo para você ver que foi um milagre, tá? Então note bem que a vara de Arão estava misturada entre as demais varas colocadas perante o Senhor, né? A gente não vai fazer um sorteio, a gente não dá lá uma mexida, uma misturada. Aqui a Bíblia faz questão de focar nesse detalhe, que a vara de Arão estava entre elas. Olha, verso 6. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus líderes lhe deram uma vara, para cada líder uma vara segundo as tribos. E olha o registro, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. Isso é um registro para nós importante. Tira toda a dúvida de que a vara de Arão estava misturada entre a deles. A vara de Arão não foi colocada lá à tarde da noite, né? Não foi lá trocada, ninguém foi lá de noite, opa, vamos pegar aqui e vamos pôr uma vara já florescendo aqui para poder substituir. O registro, claro, Deus fez questão de deixar registrado. A vara de Arão estava entre elas, e entre elas qual? Entre aquelas 11 que foram 12, e a vara de Arão estava entre elas. Isso para nos mostrar, irmãos, como é que Deus é tremendo. Um detalhe que eu paro dentro do texto para lembrar: Arão ainda tinha 2 filhos vivos, Eleazar e Itamar, porque Nadab e Abiú morreram. Está registrado em Levíticos capítulo 10, versículo 1 ao 6, registra a morte de Nadab e Abiú. Então ele tinha 4 filhos, mas ainda restava 2. E certamente Deus aqui, neste momento, neste capítulo, irmãos, estava tirando ali todas as dúvidas de que os filhos de Arão seguiriam com o trabalho sacerdotal dentro de Israel. Tinha morrido 2, ficado 2. Está bem registrado lá em Levítico, quer ver? Se você voltar lá em Levíticos 10, desculpa, não é Levíticos 10 não, tá? A gente tem mania de falar Levíticos. Na verdade é Levítico. Mas aí ficou agarrado. É igual alguém um dia me perguntou: pastor, é certo falar aleluias? Aí eu tinha que explicar para a pessoa, né? Não é certo não, mas todo mundo fala, né? Tem alguém que fala aleluias? A gente fala, não fala? Então veja que Levítico 10, irmãos, fala da morte de Nadab e Abiú. Mas aqui também está registrado que ele tinha mais filhos. Olha, Nadab e Abiú, filhos de Arão,
tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, muito sábio, mordeu na língua, se calou, não falou nada. Moisés, então, verso 4, chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do arraial. Então se chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés ordenara. Disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Está vendo? Foi aqui que eu tirei isso, que ele tinha esses filhos chamados Eleazar e Itamar, né? Eu não podia inventar para você, então estou te mostrando. Aqui está claro que ele perdeu 2 filhos e ficou 2 filhos. E fica ainda mais claro para nós que nesse intento todo aqui, Deus queria, na verdade, mostrar para o povo: eu escolhi Arão, e Arão tem 2 filhos, que Arão vai morrer mais na frente. Arão vai morrer, né? Isso eu estou dizendo para você, que é o que Deus queria mostrar. Arão vai morrer, mas eu quero que a partir de hoje vocês tenham vergonha na cara e respeita, porque é Arão que eu escolhi, e Eleazar e Itamar vão continuar o trabalho dele. Veja como é que Deus confirma, irmãos. Amém? Deus confirma. Então a gente precisa trabalhar sempre dentro da Bíblia, da palavra de Deus, olhando passo a passo para a gente compreender melhor, tá bom? Quando Moisés, irmãos, no outro dia foi examinar as varas, ele se deu conta de que a vara de Arão não apenas tinha florescido, mas também tinha produzido amêndoas. Aí que está o milagre. Como pode, de um dia por outro, uma vara florescer? Na verdade, a proposta de Deus, cá no versículo 5, era: a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Mas se você olhar cá no versículo 8, ela não apenas floresceu, ele fez algo grande, ele fez algo assustador. Verso 8: no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela tribo de Levi, havia florescido. Até aí bastava para confirmar. Mas o capítulo segue dizendo, o versículo segue dizendo que os botões haviam surgido, olha bem, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Amém, irmãos? Então Deus produziu. Pior ainda, né? Mais arrebenta ainda, é um milagre de não apenas ser amêndoas maduras. Então, eu vou ser sincero com vocês, eu arrepio assim à toa, você sabe disso, não é por causa do ar, não. É porque quando eu vejo a grandeza de Deus nos detalhes da palavra, gente, é lindo. Deus falou: olha, eu vou fazer florescer. Mas eu acho que depois dele ter falado florescer, ele deve ter ficado outra vez irado. Falou: não vou matar ninguém, não. Mas eu não vou fazer florescer, não. Eu vou fazer florescer, eu vou fazer surgir flor, eu vou fazer desabrochar, eu vou fazer produzir amêndoa e amêndoa madura para calar a boca deste povo rebelde e murmurador contra quem eu escolhi. Não é, querido, uma coisa linda e maravilhosa? O ponto que Deus chega para poder nos convencer de que Ele está em algo, de que Ele tem um projeto, Ele tem um plano. Então eu acho isso lindo. Eu vou até observar, viu, depois na minha Bíblia, que eu tenho lá a chave grego e hebraico, e vou observar no computador, só em grego, para ver se tem tudo isso aí, que eu gostei de ver essa amêndoa madura, e se for, vou acrescentar também, e vou falar: olha, na palavra aqui não é só amêndoa não, é amêndoa madura, porque bastava florescer. Amém, irmãos? Bastava que aquele galho seco de uma vara, de um cajado, bastasse só que florescesse, que era o que Deus propôs. Mas eu vejo que ele falou: não vou fazer só isso não, eu vou fazer algo maior, eu vou mostrar para eles que eu escolhi este homem, né? E não foi por acaso que ele escolheu Arão, nós sabemos, né? Por quê? Então, queridos, veja então que isso é grande, né? Quando ele examina, ele se dá conta de que a vara não apenas tinha florescido, mas tinha produzido, né? E este era um sinal claro, um sinal grande de que Deus estava recebendo, aceitando, aprovando, e de forma alguma o povo deveria no futuro tentar murmurar outra vez e dizer: olha, não é só vocês não, Arão, não é só você não, Moisés, nós também podemos ter o sacerdócio, nós podemos também chegar diante de Deus, podemos oferecer os sacrifícios. Sabe outra coisa que eu aprendo?
é que a gente precisa de mais, nós hoje, igreja, estou aplicando isso para nós hoje, a gente precisa aprender os limites de autoridade. Limite de autoridade, sabia? Deus dá uma autoridade para você, fica só até ali, não passa dali, não é? A gente precisa criar isto entre nós, é o limite de autoridade. A autoridade, na verdade, é proteção para nós. Então, se Deus me deu autoridade para chegar até numa área, eu tenho que ir só até ali eu tenho um respaldo de Deus, até ali eu tenho a autoridade. Para só dali, já não é mais a minha área, eu posso me danar, posso me encrencar. E no reino de Deus é o tempo todo assim, é o que nós vimos até agora. Nadab e Abiú tinham uma função, eles tinham uma função nobre do sacerdócio, mas eles não podiam oferecer qualquer fogo, foram fulminados. Então, a gente precisa aprender, irmãos, a honra de trabalhar dentro dos limites que Deus nos deu, né? Eu gosto sempre de olhar, dentro de uma igreja tem a área de educação bíblica, tem a área tal, a área do louvor, enfim, tem várias áreas. Vamos descobrir onde está, até onde, né? Até onde eu tenho autoridade, e vamos só até ali, não vamos passar. Então a gente vê, dentre essas lições, o quanto é importante a gente entender. Esse momento Deus está mostrando claro para o povo de Israel, estou aceitando, né? É esta pessoa que eu chamei, e eu não quero que vocês mudem isto. E logo no final nós vamos nos dar conta que o povo temeu quando eles descobriram que a coisa deveria ser do modo de Deus e não do modo deles, tá? Então, veja que nós estamos já na reta final, que o capítulo são só 13 versículos. Então Deus ordena que a vara de Arão fosse colocada perante o testemunho, versos 10 e 11, o que serviria de memorial por gerações por causa da murmuração. Note que o maná e as tábuas da lei ficavam dentro da arca. Êxodo mostra para nós, Deus tinha colocado lá. E agora Deus manda que Moisés colocasse a vara de Arão que havia florescido também lá no testemunho. Agora eu quero que você imagine uma coisa. A vida inteira Israel deveria saber que uma vara floresceu, e a vara do homem que Deus escolheu. E quem era o homem? Viu como é que Deus é tremendo? Tipo assim, ó, por gerações e gerações e gerações, e até hoje, entre o povo de Israel, eles sabem que tinha lá dentro uma amostra do maná, as tábuas da lei, e lá estava também, lá no lugar do testemunho, a vara de Arão que floresceu. Isso foi ensinado de boca a boca durante muitos anos e ficou registrado, que tinha lá também uma coisinha, além da lei, além do maná, tinha também a vara de Arão. Quem era Arão? Aí o menininho ia perguntar: papai, quem era Arão? Era o sacerdote que Deus escolheu, a família dele. Então acabou, por gerações. Aí ia acabar com a murmuração por todas as gerações. Tinha um memorial, tinha um sinal. Por isso que são bons os memoriais, amém, irmãos? Por isso são bons os memoriais. A gente precisa de alguns memoriais, não precisa? Deus não mandou atar a palavra no lugar de fácil acesso. Nós sabemos disso. Mandou que o sacerdote atasse lá a lei, a lembrança da lei nas orlas das suas vestes, para lembrar. Então a gente precisa dos memoriais. A gente não pode engolir na vida prática esse mundo hoje moderno corriqueiro, onde a gente não quer manter vivas lembranças. Como nós precisamos manter vivas algumas lembranças. Tem outras que nós temos que jogar fora muito rápido, não é? Tem lembranças que a gente tem que rechaçar aquilo e orar e jejuar e pedir a Deus: Deus, eu quero esquecer de tão ruim. Mas, querido, nós temos certas lembranças que a gente precisa guardar. Este é um bom exemplo. Guarda essa vara. Aí você vai perguntar: mas por que uma vara floresceu? Na verdade, é para que se ensinasse para o resto da vida, até os dias de hoje, que tem uma vara que floresceu, e a vara do homem que Deus escolheu para ter o sacerdócio no meio do povo de Israel. E acabou. Então, tá, queridos, a gente precisa entender. E se você conferir lá, você vai ver que estava lá em Êxodo, lá mostra para nós, estava o maná e as tábuas da lei. Agora, não vamos entrar em detalhes, porque, na verdade, o versículo 10 diz assim: disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho como sinal para os filhos de Israel. Disse perante o testemunho, tá? Então, não quer dizer que foi dentro da arca.
e nós não queremos nem entrar nesses detalhes, tá? Perante o testemunho, diz a palavra, para colocar. Perante o testemunho era onde ela havia, todas as 12 varas haviam sido colocadas na noite anterior, porque o versículo 5 fala, versículo 4, e porás na tenda da congregação, né, as varas, perante o testemunho, onde virei a vós. As varas ficaram lá e Deus falou, eu vou a vós e vou lá onde está as varas. E aqui o versículo 10, Deus fala para Moisés, põe de volta a vara de onde ela estava e onde ela floresceu. Deixa lá. Um detalhe, o testemunho ficava num lugar, no Santo do Santo, naquele lugar mais dentro do santuário, onde na verdade o povo não entrava. É isso eu estive pensando. Qualquer um de nós colocaria aquela vara num lugar público, né, para que tão menininho mais novo olhasse, o que é aquilo? O papai ia dizer, mas não. Deus pediu que fosse colocado no lugar onde ninguém entraria, ninguém ia ver. Mas quem é que iria lá e veria? Para e pensa. Ninguém entraria, mas tinha uma pessoa que ia lá e via. Quem? Quem que descia para falar com o povo de Israel e ia lá? Deus. Veja, arrepio outra vez, eu estou arrepiador, não estou? Você já notou que quem zela pela pessoa que ele escolhe e chama é ele? E é ele que quer lembrar? Isso aí me chamou muita atenção. Qualquer um de nós, quando tem um diploma, põe onde? Que coisa legal. Você tem um diploma, a gente põe onde? Não é? Você tem um diploma de um curso que você fez, seja ele teológico, seja direito, psicologia, medicina, você não esconde aquilo, apesar que o meu tem bem escondido, eu tenho que até descobrir onde está. Mas se eu tivesse um consultório lindo, bonito, certamente eu não ia esconder, eu ia deixar bem claro lá. Só que isso aqui, como uma confirmação, uma autoridade de Deus, Deus não pediu que colocasse em qualquer lugar do santuário onde o povo chegasse. Ele falou para colocar no lugar do testemunho, onde na verdade ninguém entraria, só ele, quando ele descia para falar com o povo de Israel, ele entrava. Ou seja, na verdade não é para nós uma lição muito grande que se Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, diante dele tem um memorial, e ele sabe que te chamou, te revestiu de autoridade. Isso é de Deus, isso é maravilhoso. Então, as pessoas no tempo elas devem considerar a unção de Deus na tua vida, o chamado de Deus e a autoridade, no devido tempo. Mas você precisa crer nisso, que tem um memorial diante de Deus. Deus está olhando lá, opa, foi eu que escolhi, está escolhido. A gente precisa, irmãos, caminhar com esse entendimento, vamos chamar de revelação. A gente precisa caminhar com esta revelação, que diante de Deus tem um memorial, meu, seu, de todos aqueles que Deus um dia chamou para a sua obra. Isso nos dá força e graça para continuar na caminhada diante das lutas, né? A gente sabe que a vida não foi fácil, a vida de Arão, depois disso aí, não foi nada fácil. Mas pelo menos estava definido, né, que Deus havia escolhido, e o povo de Israel sabia, e agora seria ensinado, né, que eles haviam sido escolhidos para esse trabalho. Isso era um memorial contínuo diante do povo de Israel. Claro que hoje a gente sabe que a arca se perdeu, né, a arca se perdeu. A arca ninguém sabe onde foi, onde parou em toda a história. Mas o memorial continua diante de Deus. Amém, irmãos? A arca se perdeu. Naquela caminhada, ninguém sabe dizer onde a arca foi. Existe todo arqueólogos e buscaram, e todos entendem que o último lugar foi na Etiópia, e que foi levado para lá por causa das mulheres de Salomão, aquela história toda. Mas não importa, a gente sabe que existe diante de Deus este memorial, e é o que certamente tem diante de Deus para nós. Amém, irmãos? E a gente vê então, verso 5 do que nós lemos, verso 4, e as porás as varas na tenda da congregação, perante o testemunho onde virei. E o versículo 10 vai confirmar outra vez, disse o Senhor a Moisés, põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos de Israel, aliás, os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão, perante o testemunho. Amém? Seguindo, este capítulo termina com o registro, termina registrando o reconhecimento do pecado do povo. O povo aqui nesses últimos 2 versículos reconhece o pecado.
porque eles sabiam que a ira de Deus o levava a matar as pessoas, e eles temeram isso, e que nenhum deles, exceto a família de Arão, poderia se aproximar do tabernáculo, dentro do lugar santo, para poder ministrar. Olha o versículo 12, o que eles dizem? Disseram os filhos de Israel a Moisés: nós morreremos todos, estamos perdidos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. E eles perguntam: nós seremos consumidos? Por que seriam consumidos? Porque Deus mostrou para eles: olha, eu não escolhi ninguém, e dentre os 12, eu não escolhi ninguém, a não ser Arão. Então aí o povo viu que a murmuração deles lá atrás era contra Moisés, era contra Arão, e que vocês não têm força, não têm poder, vocês não vão levar a gente lá, e vocês mataram o povo todo. A revolta era contra Deus, mas eles estavam usando ali como objeto para expressar a sua revolta, eram os homens, Moisés e Arão. Então aqui eles se deram conta. Deus, na verdade, fez meio que com eles uma brincadeira, vamos chamar assim, um jogo. Vamos combinar um negócio? Põe lá 12 varas e eu vou escolher uma. A que eu escolher é este homem que eu escolhi. Deus definiu. E quando eles viram que Deus escolheu o homem a quem eles rejeitavam e eles murmuravam, aí eles se deram conta: é nós contra Deus. Então eles desesperaram: nós vamos morrer, estamos todo mundo perdido. Porque na verdade, quem poderá se aproximar do tabernáculo? Ninguém. Arão. O tabernáculo aqui não é um lugar onde todos podiam ir. A gente sabe muito bem que morreria quem chegasse lá diante para ministrar diante do Senhor. Então, queridos, aqui eles terminam mostrando que eles reconheciam. Por quê? Porque sabiam da ira de Deus, já tinham visto lá atrás Deus matando e matando e matando e matando. Nós vamos morrer também, né? Mas só que a gente sabe, irmãos, que o povo, a rebeldia, isso nós colocamos no estudo passado, a rebeldia cega os olhos espirituais. A rebelião cega os olhos espirituais. O povo sabia que Deus já tinha matado gente porque se levantou contra Moisés, mas se levantaram outra vez. Eles sabiam que Deus matou muitos porque acreditaram nos 10 espias que disseram que a terra era difícil de ser possuída e que ninguém ia conseguir. Deus matou, mas infelizmente a rebeldia cega, a rebelião cega, ou seja, parece que não adianta você falar e nem ver, mesmo vendo Deus fazendo, a gente anda pelo caminho da rebelião. E ela é uma doença, né? É como uma doença contagiosa, ela contamina. A gente vê que foi um homem, foi 2, foi 3, que convence uma multidão e que Deus levanta a sua ira contra uma multidão que se rebelar. Então a gente precisa compreender que esse desespero deles no versículo 12 e 13 é porque agora Deus estava colocando um ponto final. Eu escolhi fulano e eu quero que vocês saibam que é ele, acabou. Então eles desesperaram. O acesso que eles queriam, eles não iam ter. Essa é a verdade, né? Em outras palavras, tá? Bem, então nós podemos concluir que não adianta fazer as coisas do nosso jeito, mas sim segundo os princípios de Deus. Amém, irmãos? Não adianta tentar fazer qualquer coisa de acordo com do nosso jeito. Se o meu jeito pode ser este, mas o jeito de Deus é este. Então a gente precisa começar a encaixar o nosso jeito de fazer dentro do jeito de Deus, para a gente não incorrer nesses erros que nós estamos vendo nesse capítulo. Toda religião falsa e toda liderança que não tenha sido escolhida por Deus, lembra de que a vara de Arão floresceu para mostrar que era ele o líder escolhido. Então toda religião falsa e toda liderança que não tenha sido escolhida por Deus, irmão, é uma vara totalmente morta, não é? Ou seja, as 11 varas não eram escolhidas e elas ficaram na presença do mesmo Deus a noite inteira. Mas qual vara que floresceu e que produziu? A vara que Deus escolheu. Então a liderança que não é escolhida, a igreja que não é uma igreja nesse termo que nós estamos dizendo, o plano, o projeto não floresce, não vai florescer. É como as 11 varas. Dá até para a gente fazer muita história em torno disso, né? Das 11 varas que não floresceram. E uma única vara floresceu. E a gente viu que a vara que floresceu foi exatamente a vara que Deus escolheu, né? Conheci um pastor nos Estados Unidos, pastor Nilson, já até disse isso aqui para a igreja,
que eu trabalhei com ele um tempo, eu no louvor ajudando, né, e ele cuidando da igreja. O pastor Nilson é um homem muito usado por Deus, tremendo. Um dia o pastor Nilson foi falar de fidelidade à liderança dele, e eu nunca vou esquecer da palavra dele. Ele falou assim, que onde o líder dele mandasse, ele ia. Era a assembleia, que a sede era lá em Boston, do pastor Uriel. É Uriel mesmo? É. O daqui é Urielio, né? O de lá era Uriel, pastor Uriel. Então ele falou assim, que onde o pastor Uriel mandasse, ele ia. Porque a assembleia tem um sistema diferente nosso, de batista, irmão. Eu sou pastor aqui há 12 anos, e se vocês quiserem e ficar tudo tranquilo, eu morro aqui, pastor. Lá na assembleia é diferente. O camarada está lá e sei lá se Deus fala com o presidente lá, ou se Deus não fala. O camarada chega do nada, tira aquele pastor, aquela família e manda para outro lugar. Teve alguém que já foi da assembleia aqui? Teve alguém que já foi? Sabe que funciona assim, não é, irmão? A assembleia tem esse sistema. Então, eu não sei a Madureira se é exatamente assim, mas a nossa assembleia mineira né? Ela pega, não é? É assim, irmão. Às vezes o pastor está aquele pastor abençoando a igreja, abençoando todo mundo, apaixonado com o pastor. Eles chegam lá e tiram ele, mandam para outro lugar, e ele vai e traz um outro. Às vezes o outro é até melhor, né? Até melhor, não importa. Mas é o sistema dele, não é igual nós, que o camarada fica e vai ficando e tal, tranquilo. Então o pastor Nilson disse para nós lá, essa era uma igreja assembleia, que onde o pastor dele mandasse, ele ia. E ele falou uma palavra que eu carrego comigo, trago para a minha vida. Ele falou, olha, irmão Edgar, se o meu pastor mandar eu plantar cebola naquele asfalto, eu planto e vou colher, vou produzir, porque é o meu líder e eu obedeço. Nunca esqueci dessa palavra. Isso é honra. Isso é você compreender. A gente aprende demais, irmão, quando a gente fica atento. Eu nunca vou esquecer, ele apontou para o asfalto, eu não lembro aquela rua, eu sou ruim de memória. Eu vivi 7 anos nos Estados Unidos, eu tento lembrar como é que eu chegar na minha casa, não consigo. Acho que eu tenho que chegar lá de volta. Como é que era aquela rua? Você lembra, Ana Silva? Assembleia. Não lembro o nome da rua, lá em uma cidade chamada de Newark. Mas ele apontou para o asfalto, eu lembro se fosse hoje. Ele apontou e falou, irmão, ele é um homem muito abençoado, e me colocava com ele, para onde ele ia, eu ia também. Isso foi bom, foi muito útil para mim. Eu ia comprar água, eu estava junto, ele estava me pedindo, eu ia junto. Ele apontou para o asfalto mesmo e falou, ele fazia um bicão, senhor, fazia um bicão, irmão, digo, se meu pastor, meu líder me mandar plantar cebola naquele asfalto, eu planto e sei que eu vou colher muito, porque é o meu líder, é o meu pastor. Falei, aprendi. E é isso, querido, tá? Que a gente entende. A pessoa floresce quando ela está no plano de Deus, Deus chamou. Agora, se não for, ela vai ser como uma vara totalmente morta. As outras 11. E o incrível que eu penso as 12 varas ficaram diante do testemunho, diante da presença de Deus, onde Deus vinha falar com o povo. Não adianta, você pode estar diante do mesmo Deus, mas se você não for escolhido, não vai florescer. Viu? Que incrível. Os irmãos estão entendendo, não tem, irmãos? 12 varas foram colocadas, mas só floresceu aquela que Deus escolheu. Então não é que você não é crente, não é que você está em pecado, não é nada de não vai florescer, porque Deus não escolheu, e a gente precisa receber isso com gratidão. Não escolheu para aquilo, tá, irmãos? Aqui no caso era sacerdócio, era outra coisa, nós estamos falando de chamado ministerial. Então é assim que funciona, querido, e é assim nós encerramos, né? Essa toda religião falsa aqui, na verdade, eu não estou nem querendo referir a um nome exato. Eu estou dizendo porque é muito comum você ver lideranças que não foram chamadas por Deus. E a gente, às vezes, não consegue compreender o que foi chamado e o que não foi. Amém, irmãos? Alguém aqui já operou na obra de Deus num lugar que não foi chamado? Você já deve saber. A gente faz. E a gente produz, mas a gente chega arrebentado, não fica? Fica arrebentado, até que você descobre e fica na tua, fica tranquilo, faz aquilo que Deus fez. Vou recordar de um outro momento da minha vida, que eu já comentei com vocês também. Antes do pastor Marcelo ser pastor nos Estados Unidos, a gente era da mesma igreja, vocês vão lembrar, eu já até compartilhei isso. O Marcelo fazia um trabalho na igreja. O Marcelo era o menino que colocava os hinos na transparência. Você lembra disso? Na verdade, irmão, transparência para muita gente, você não sabe nem o que é. Então, a transparência é um pouco mais antiga. Você chegou a ver transparência, chegou? Antes do Data Show, tinha transparência. Era um retroprojetor, uma máquina, que é um quadrado com uma luz muito forte aqui, e um espelho que pegava de cá e jogava para lá. Então, você punha um
um papel, um negócio parecido com isso aqui, assim, ó. Eu esqueci o nome agora, acho que é transparência mesmo, né? É transparência. Você levava esse trem, você digitava a música, o que você quisesse, o desenho, o gráfico. Vocês lembram disso, meninas? Lembra? A Tertuliana fez uma carinha assim. Você lembra? Então a gente tinha que escrever a música no computador, colocava aquele papel lá, né? A transparência, um plástico, punha lá no lugar do papel e passava lá e a música saía impressa lá. Você não podia pegar de pressa, não desmanchava. Tinha que balangar assim e tal. Aí o Marcelo era o colocador das músicas. O Marcelo é que punha na transparência. E eu vou ser sincero com vocês, pelo menos por 2 vezes que eu me lembro, o quanto é bom você ser escolhido para Deus e estar no lugar. Eu era muito organizado para dirigir louvor. Os meninos aqui também eu sei que são. Eu escolhia as músicas, eu orava a semana inteira, jejuava, nascia, não aguentava, porque eu tinha que dirigir louvor quarta, sexta, sábado, domingo. Aliás, desculpa, era isso mesmo, quarta, sexta, sábado, domingo. Então eu jejuava, eu pegava aquele tempo com a seriedade, parecia que era o que ia pregar. E na verdade as canções eram, na verdade, pregação. E eu escrevia ali a listinha para cada culto. 1, 2, 3, 4, 5, colocava para cada um dos instrumentistas, eles iam, pegavam a pastinha deles. E eu entregava também para o Marcelo, que ia pegar as músicas, para ele pegar e já deixava em ordem, porque não é igual agora que você vai lá, ele tinha que puxar a ordem alfabética, né? Então ele pegava. Mas por 2 vezes, eu me lembro como fosse hoje, o camarada, ele estava no lugar dele, ele era ungido para estar ali. Você sabia que quando eu estourava a lista e Deus me dava uma outra canção, que eu ia colocar, 2 vezes eu olhei para o Marcelo e pensei, eu não gostava de falar não, os irmãos lembram como é que eu dirigia? Eu não chegava e vamos cantar um hino tal, não, eu cantava a minha lista, mas quando eu ia cantar um que não estava, que eu ia falar, 2 vezes o Marcelo estava assim, com a transparência na mão e preso aqui, ó, assim, ó. Aí quando eu falava a música, ele punha, já estava na mão. Camarada, estava no lugar. 2 vezes eu me lembro. Aquilo me dava uma alegria, o mesmo Espírito que falou comigo, ó, se acabou sua lista, mas vocês vão cantar esse. Falava com o Marcelinho, bem onde você está, assim, lá o púlpito era alto, você lembra? A gente ficava altão. Lá dava uns 4 desses, assim, a gente ficava alto. E eu lá de cima, com o meu violãozinho, meu Deus, nós vamos ter que cantar outra música, não está para ninguém ali, mas não, como é que eu vou fazer? Gente, o Marcelo estava assim, de jeitinho, todo empolgado assim, aqui, ó, olhando para mim assim, ó, ele tinha um sorriso bonito, né? Olhando para mim. Aí quando eu falava a música, ele estava lá e só colocava. Então, queridos, é isso mais ou menos que a gente quer dizer sobre você não ser uma vara morta. Não importa se é colocando as músicas, não importa se é estando lá na porta, não importa. A gente, quando tem essa convicção do chamado de Deus, a coisa flui. E é isso que a gente precisa. Eu preciso, você precisa. Cada um de nós. Não ser uma vara morta, não ser como as 11 lá. Se vocês notarem bem, as 11 não produziram por uma razão muito clara. É porque elas queriam o lugar que era de um. Muitas vezes a gente não produz, é porque a gente quer o lugar do outro. Mas se os 11 estivessem ali, cada um almejando o seu lugar, Deus faria 12 produzirem. Você, Arão, está florescendo porque você é o sacerdote escolhido. Você está florescendo por isso, por isso. Não, queridos, mas é porque 12, na verdade 11, queriam um lugar que era de um. E Deus ali falou, vou desmascarar esse povo publicamente e vou mostrar quem eu escolhi. Tá bom, irmãos? Amém? Então assim nós encerramos, tá? O estudo de hoje. Semana que vem, se Deus der graça, vamos para o capítulo 18. E fica essa lição para nós, tá? Não seja uma vara morta. Amém? Não seja uma vara morta. Ou seja, uma vara que não produz. Saiba onde Deus te chamou, o que Ele te quer. E ali você vai produzir para arrebentar. Tem gente que jamais vai subir num púlpito. Tem gente que jamais vai mostrar a cara numa igreja, mas ela pode ser uma ganhadora de alma tremenda. Hoje, quando eu passei perto do lugar de prostituição ali, de carro, mais uma vez, eu falei o meu desejo de ir ali com a minha esposa e falar de Jesus para aquelas prostitutas. Outra vez eu já conversei com ela, Nácio, eu tenho tanta vontade. Nácio, vamos, diga. Mas eu falei, não, Nácio, nós temos que orar. A gente precisa de varas que estejam aqui dentro da igreja, para se uma prostituta daquela aceitar Jesus, já tem uma vara florescendo que vai abraçar aquela prostituta e ela vai crescer aqui dentro. Na verdade, se eu ganhar uma mulher daquela, eu não, e a minha esposa, que eu não vou lá sozinho, né?
Mas se nós ganharmos uma mulher daquela, para qual igreja nós vamos mandar? Talvez lá para o Rio de Janeiro, para vocês cuidarem. Né? Ela vem empolgada, aceita Jesus. Ô, irmão, vamos combinar um negócio, vou te dar uma passagem lá para o Rio de Janeiro, porque aqui os irmãos não vão te aceitar. Você está entendendo, querido? O que essa lição boba ensina para nós, esse estudo simples? É que a gente tem que ser uma vara que produz, mas na verdade, boa parte das vezes nós somos uma vara morta, porque a gente almeja o lugar do outro, então não vai florescer. Estou dizendo para você uma coisa simples. O irmão que vai ficar no data show, o Davi fica no data show, mas não sei quem, floresça ali, meu irmão. Faz o tem bonito, tem direito. Deixa Deus te usar. Naquela época era muito mais difícil, igual eu falei, que era a transparência. Hoje não, hoje você foi esperto, você copia um hino, você pega, entra no Google ali rapidinho, você pega um hino, você faz uma transparência num minuto, com um slide para colocar ali. Naquela época era não tivesse uma máquina de imprimir, estava fora. Ou então, aquela caneta de borrona, né? Tinha que ter uma letra bonita e escrever. É sério, querido, data show, filmadora, e depois a gente vai pensar aqui para frente, mas nós podemos florescer, você precisa florescer em algum lugar dentro do reino de Deus, amém? Esse é o papel, seja lá escondido naquela sala quente, intercedendo pelo irmão, pela irmã que está aqui na frente ministrando, Deus quer te levantar e te fazer florescer. E um detalhe, irmão, para de dizer, eu não tenho capacidade, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou feio, eu sou barrigudo, eu sou baixinho, eu sou careca. Nada disso parece comigo, não é? Nada de dizer isso. Foi uma vara seca que Deus fez florescer, a vara de Arão, sem nenhum perfil, nenhuma possibilidade daquela vara florescer. Na verdade, ela não apenas floresceu, ela floresceu, ela desabrochou, ela deu botão, ela desabrochou e ela produziu a amêndoa, que eu vou, aliás, treino da sua tradução, que eu achei muito melhor, mais milagre. Amêndoa e amêndoa madura. Querido, veja, a folha é uma vara seca, sem raiz, vara sem raiz. E Deus fez isso. Isso é para a gente parar com esse negócio. O reino de Deus hoje está sofrendo, a obra de Deus está sofrendo demais da conta, porque as pessoas não querem se submeter ao Senhor para florescer. Essa é a verdade. A gente deixa acumular tudo em uma pessoa. Vocês notaram isso? Tudo. Não, deixa que o fulano visita. Não, deixa que o fulano ora. Tudo em um. Aí tem uma pessoa que faz tudo na obra de Deus. Quanta gente para florescer está aqui agora para produzir? Quanta gente está para florescer, para produzir? Amém?